Falando em investimento, né? Bolsa de valores caindo um pouco, né? Ela caiu um pouquinho a coisa hoje. Ela andando, praticamente ela está andando de lado ali. O que você enxerga do Ibovespa daqui até o final do ano, que vai dar uns 3 meses mais ou menos? Cara, então, assim, voltando um pouquinho para o que a gente estava falando anteriormente, acho que uma Pode... coisa que é importante também, assim, para fechar, é que eu acho que a gente Hum, vive numa era, assim, que as pessoas, elas querem ter opinião sobre tudo, né? é. Então, assim, de uma forma geral. Então, às vezes a pessoa nunca estudou nada sobre criptomoedas e aí fala que Bitcoin é bolha, porque ela precisa ter uma opinião daquilo dali, né? Ou nunca viu uma empresa XYZ e tem alguma opinião sobre aquilo dali. Então, tem uma frase do Charlie Munger que eu gosto bastante, né? Que ele tem várias frases excelentes, mas basicamente ele classifica os investimentos em sim, não e muito complicado. E o muito complicado para ele também é não. Então, ele para ele talvez seja mais importante ele excluir o que ele não sabe ou que ele não tem competência para saber sobre, focar naquilo que ele se julga capaz de avaliar e tomar as decisões dentro daquilo que o Buffett chama de círculo de competência. Então a gente não precisa ter opinião sobre tudo. Né? Se a pessoa não entende sobre Bitcoin, você não precisa ter opinião, não precisa achar se é bom ou se é ruim. Vai lá, estuda e tira suas conclusões. Né? Ou sobre uma determinada ação da bolsa. Eu vi que o pessoal estava aqui no começo do chat aqui, quando a gente começou a live, alguém pediu para falar de Melius, né? De Cash 3. Perguntaram. Eu pessoalmente não. A Melius, para mim, eu coloquei na caixinha de muito complicado. Simplesmente. Fez o IPO há pouco tempo, é um modelo de negócios que ele é meio estranho de ser entendido, na minha avaliação, eu acho meio difícil, eu prefiro não. É uma incerteza muito grande para mim, na minha avaliação, que eu prefiro correr risco em outras empresas, em outros setores que eu acho interessante também. Então e um outro ponto também é que várias carteiras de ações diferentes vão performar bem no longo prazo. Não existe uma única carteira que vai performar bem. Então, você pode ter duas carteiras totalmente diferentes com performances excepcionais também no longo prazo. Acho que é importante isso. Em relação ao que você falou de você ter 20% em ativos mais arriscados e tudo mais, eu faço isso também um pouco. Eu não me restrinjo a 20%, eu não cravo um percentual do patrimônio, mas eventualmente eu tenho algumas coisinhas que eu julgo terem um pouco mais de risco na minha carteira e eu coloco sempre um pouquinho, né? Então também tem uma parcela de ativos que são mais arriscados, mas a minha estratégia para investir em ativos mais arriscados é a seguinte: eu só invisto em empresa arriscada que, se tudo der certo, eu vou querer continuar com ela para sempre. Eu pessoalmente nunca entro numa empresa porque ela tem muito risco, e aí se ela se valorizar ou se ela fizer um turnaround ali, eu vou ter um ganho de 100%, 200% e vou sair fora. Eu não gosto de fazer dessa forma. Eu prefiro investir em ativos que são arriscados, que eu sei que pode dar errado, mas que, se der certo, eu vou ficar com a empresa para sempre. Por que eu gosto de fazer assim? Porque quando você investe num ativo muito arriscado, você está correndo um risco muito grande, certo? Independente dele qual. Gigantesco. Você está correndo um risco muito grande. Se você vende quando a ação subiu 100%, 150%, acho que tem a ver com aquilo que você falou também. Você não carrega por um prazo maior, você não está sendo 100% compensado por aquele risco que você correu lá atrás. Então, eu, pessoalmente, fui maturando a minha estratégia nesses ativos mais arriscados dessa forma. Essa empresa aqui, se ela fizer o turnaround, ou se ela conseguir ganhar mercado, ou fazer o que ela está se propondo, ainda assim eu vou querer levar ela para o outro lado da carteira, que seria o lado das empresas mais sólidas. Então, esse é um critério que eu pessoalmente utilizo na hora de selecionar esses ativos que são mais arriscados. Mas, enfim, isso é só a forma como eu faço, não é a única, né? Cara, sobre o Ibovespa, é muito difícil, assim, para onde que vai, né? Eu não tenho nenhuma ideia, assim, sobre para onde que o Ibovespa vai nos próximos, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu só penso em 10, 15, 20 anos. Eu tenho certeza que daqui 10 anos vai estar valendo muito mais do que hoje, né? Eu até fiz uma live com o Pete, quando que foi que eu fiz a live com ele? Acho que foi no final do ano passado, final de 2019.
que ele perguntou quanto que eu achava que ia estar o Ibovespa. Ah, não, foi no começo de 2019. E ele perguntou quanto que ia estar o Ibovespa no final do ano. E aí eu falei zoando, alguma coisa do tipo, vai estar em 60 mil pontos. Falei brincando, foi bem a data que bateu lá, março de 2020, né? Que despencou. Nossa! Eu dei um chute brincando, né? Eu até falei que eu ziquei a bolsa. Porque a bolsa na época lá estava tipo em 100 mil pontos, tinha acabado de bater 100 mil pontos. Mas assim, eu acho bastante difícil. A gente tem os juros subindo, isso já está certamente precificado, né? Tem eleições no ano que vem, que costuma aumentar bastante a volatilidade do mercado, que é um evento relativamente importante, né? E basicamente é isso.